de pessoa natural, né, personalidade, início e extinção da personalidade, as hipóteses de morte presumida, vimos os direitos da personalidade, e dentro de direitos da personalidade eu separei para a gente falar do caso dos transexuais. Tá dentro, todos os direitos que a gente vai tratar aqui do transexual são direitos da personalidade, que eu poderia tratar dentro do direito ao corpo, dentro do direito ao nome, mas eu resolvi separar porque é um assunto que é bastante importante para a defensoria. A defensoria tem um núcleo de defesa da igualdade, da diversidade racial. A defensoria é bastante atuante na proteção dos direitos das pessoas transexuais, é muito progressista, né, nisso. Então eu achei legal a gente separar, tá? Para tratar mais em profundidade. E algumas informações que eu vou passar para vocês aqui, eu peguei das cartilhas do núcleo da defensoria, que até um colega de sala ajudou a elaborar. E eu recomendo que vocês estudem por essas cartilhas, porque tem muita informação que às vezes não vai estar em livro, não vai estar em doutrina, e os núcleos da defensoria, eles estão mais atualizados no tema. Então, o núcleo da pessoa com deficiência, por exemplo, quando eu quero saber alguma coisa sobre capacidade, sobre modelo de peça de interdição, sei lá, o que está se entendendo hoje em dia sobre o tema, eu vou sempre olhar no portal do núcleo para ver a jurisprudência atualizada, para ver o modelo de peça, para ver as cartilhas, tá? Que eles estão sempre por cima do conhecimento mais atualizado no tema. E tudo é acesso público, a gente consegue consultar. Isso eu estou falando da Defensoria de São Paulo, que eu tenho conhecimento, né? Mas eu sei que outras defensorias também têm núcleos temáticos e também produzem material. Então fica a dica para estudo. Então, primeiro, quem são os transexuais? Transexuais têm a identidade de gênero oposta ao sexo biológico. E eles buscam harmonizar a identidade de gênero com o sexo biológico. Então, eles vão buscar tratamentos hormonais, às vezes a aplicação de silicone ou cirurgia de redesignação sexual para adequar o sexo biológico à identidade de gênero, tá? Travesti, por outro lado, apesar de ter identidade de gênero também contrária ao sexo biológico, o travesti não procura fazer a cirurgia de redesignação sexual, tá? Então a imagem corporal ela é modificada, mas não há interesse na cirurgia de redesignação sexual. Em junho de 2018, a Organização Mundial da Saúde deixou de classificar a transexualidade como uma doença mental. Então isso é bem recente, ano passado. Até então, a Organização Mundial da Saúde considerava a transexualidade como uma doença mental. Hoje ela continua na CID, que é lá o Cadastro Internacional de Doenças, tá? A transexualidade não deixou de ser considerada doença, mas ela não é mais considerada uma doença mental. Hoje ela é considerada uma incongruência de gênero. E por que foi importante manter a CID? Porque muitos planos de saúde vão se recusar a fazer os tratamentos de saúde que a pessoa transexual precisa, alegando que é uma questão estética. Então a CID, na verdade, é importante para assegurar, embora se possa também criticar, né? A gente vai ver isso como doença, vai estigmatizar. Por outro lado, isso vai garantir que a pessoa vai ter a cobertura do plano de saúde, vai ter um fundamento, né, para pedir a cobertura, porque não é só uma questão estética, é uma questão que traz inúmeros danos psicológicos para a pessoa, né, que não se identifica com gênero, e ela tem sim direito a tratamentos de saúde que não são meramente estéticos. E esses tratamentos de saúde, eles não são só a cirurgia de transgenitalização. Como eu falei ali agora há pouco, pode ser o tratamento hormonal, pode ser aplicação de silicone, pode ser cirurgia para retirar a mama. Então tem outros tratamentos que a pessoa pode fazer, além do tratamento psicológico, pelo sofrimento que a pessoa passa. Então tudo isso é um direito da pessoa transexual. O processo transexualizador é o conjunto de ações de atenção à saúde
que incluem acompanhamento psicológico e psiquiátrico, alterações corporais por meio de hormonização, cirurgias e outros procedimentos. Então, o processo transexualizador é quase todos esses procedimentos aí que eu venho citando. E ele existe no SUS desde 2008. Então, desde 2008, o Sistema Único de Saúde oferece o processo transexualizador. E são duas portarias que previram esse processo. Uma é do Ministério de Saúde, a 1707 e a 457. E desde 2013 o processo inclui a hormonoterapia, a cirurgia de retirada dos seios e a cirurgia de retirada do útero, tá? Quando ele foi previsto em 2008 ainda não tinha essas cirurgias, mas desde 2013 inclui essas cirurgias. Para a cirurgia de transgenitalização, atualmente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que prevê os requisitos para a pessoa poder fazer a cirurgia de mudança de sexo. Porque, como a gente viu lá no direito ao corpo, você só pode modificar, abrir mão do seu corpo, quando não implicar em uma redução permanente, né? E a cirurgia de transgenitalização implica. Então, precisa de um aval do médico. Isso é criticado por muitos movimentos, né, por não privilegiar a autonomia da pessoa, que teria sido capaz de perceber que ela tem identidade de gênero oposta ao sexo biológico e quer mudar. Então fica um pouco paternalista ou não dá autonomia para a pessoa, mas hoje ainda é exigida a autorização médica. E aí tem a resolução, essa 1955, de 2010, do Conselho Federal de Medicina, que trata dos critérios para a cirurgia de transgenitalização. Então, o artigo 3º fala: a definição de transexualismo obedecerá, no mínimo, aos critérios abaixo enumerados: desconforto com o sexo anatômico natural, desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto, permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente por no mínimo 2 anos. E aí falava ausência de outros transtornos mentais, era um dos requisitos. Mas isso foi modificado porque o transexualismo não é considerado um transtorno mental. Então agora fala ausência de transtornos mentais, não de outros, ausência de transtornos mentais. Então esses são os requisitos que a pessoa tem que preencher. Além desses do artigo 3º, para fazer a cirurgia, esses requisitos que eu falei é para identificar o transexual. E o artigo 4º fala dos requisitos para a cirurgia. Tem que ter um diagnóstico médico de transgenitalismo, e o diagnóstico atende àqueles requisitos que eu acabei de falar. Tem que ser maior de 21 anos e ausência de característica física inapropriada para a cirurgia. Então, hoje, a Defensoria ingressa com muitas dessas ações de transgenitalização, tanto contra o plano de saúde, quanto contra o serviço público, né, quando não tem vaga, quando está na espera. E é preciso instruir a ação com o laudo médico, que faz o diagnóstico e que atesta que a pessoa preenche os requisitos para cirurgia. Tá? Essa é a situação atual que a gente tem hoje. Para a mudança de nome, aí eu peguei também... mudança de nome não, desculpa. Nome social. O que é o nome social? Que está dentro da matéria aqui que a gente está vendo lá no começo, quando eu coloquei os pontos, está no edital o nome social. Nome social é o escolhido pela pessoa e pelo qual ela se identifica em seu meio social. Então, é o nome que ela escolhe e pelo qual ela se identifica no meio social. Deve ser empregado e respeitado na forma verbal e escrita por todas as pessoas e instituições públicas e privadas, como escolas, hospitais, unidades básicas de saúde, centro de acolhida, bancos, estabelecimentos comerciais, entre outros. Então, tanto instituições públicas quanto privadas devem respeitar o nome social, que é aquele que a pessoa escolhe e pelo qual ela é conhecida, que pode não ser, que não é, né, no caso, o nome de registro dela, mas é o nome pelo qual você conhece, como o Isaac, por exemplo, do nosso exemplo aqui, que é o nome pelo qual você conhece e é reconhecido no meio dele. A gente pode dizer que é um nome social.
Então, o nome social não é necessariamente só para transexuais e travestis, tá? Mas é esse nome que não corresponde ao nome de registro pelo qual a pessoa se identifica e é conhecida. Em órgãos públicos do Estado de São Paulo, tem um decreto, que é o 55588, de 2010, que trata especificamente do nome social dos travestis e transexuais, e fala que tem que ser respeitado. E a recusa da utilização do nome social fica caracterizada como conduta discriminatória, tá? E dá direito à pessoa a exigir uma reparação. Na Defensoria de São Paulo, a gente tem desde 2010 uma deliberação do Conselho, que é a 195, que dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis na Defensoria. E aí fala, fica assegurado às pessoas transexuais e travestis, nos termos dessa deliberação, o direito à escolha de tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos no âmbito da Defensoria Pública do Estado. Aí como funciona? Aí fala o artigo 2º, a pessoa interessada indicará no momento do preenchimento do cadastro ou ao se apresentar por atendimento o prenome que corresponda à forma pela qual se reconheça, é identificada, reconhecida e denominada pela comunidade em inserção social. E aí os membros e servidores da Defensoria devem tratar a pessoa por esse prenome indicado. Então, o nome social ele tem que ser observado, e se não for observado, o ato que não observa é discriminatório, tá? E a pessoa pode reclamar, pedir uma indenização. Tanto tem a deliberação da Defensoria, tem esse decreto do Estado e tem um decreto federal, que é o 8727 de 2016, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal, tá? Então a gente tem todas essas, tem o decreto federal, tem o decreto estadual, e tem que ser respeitado tanto por entidades privadas quanto públicas. Mudança de nome e de gênero no documento. Como a gente viu lá na parte do nome, já dá para vocês deduzirem que a pessoa trans pode sim mudar de nome, né, quando o nome dela não estiver promovendo a dignidade dela. No caso aqui, por quê? Porque ela tem uma identidade de gênero diferente da identidade do corpo biológico, então aquele nome não corresponde ao gênero que ela agora se vê, e a sociedade também vê ela, porque tem uma mudança, né, externa de gênero, na forma de se vestir, na forma no corpo, né, com essas cirurgias. Então, tem essa mudança e o nome não corresponde à imagem dela, que ela tem dela, que as pessoas têm, gera um constrangimento e ela pode mudar. A questão que surgia até pouco tempo é se a pessoa que não fez a cirurgia de transgenitalização, se ela tinha direito a mudar o nome e o sexo dela no documento. Tá? É uma questão que se colocava muito. E recentemente, em março de 2018, o STF julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade 4275 para dar interpretação conforme a Constituição e reconheceu aos transgêneros, independente da cirurgia ou da realização dos tratamentos hormonais, o direito à substituição de prenome e do sexo diretamente no registro civil. Tá? Então, isso é uma questão que se colocava muito. Muitos juízes entendiam que não, que para você mudar de nome ou mudar o sexo, alguns admitiam só a mudança de nome, outros não admitiam nem a mudança de nome, diziam que para mudar você tinha que se submeter à cirurgia. E hoje o STF já pacificou que não, pode mudar de nome, pode mudar de gênero mesmo sem a cirurgia. Tá? E é super recente esse julgado. O uso do banheiro, que vocês estavam até discutindo lá fora, né? Está na cartilha da Defensoria. Devem ser proporcionados banheiros de acordo com a identidade de gênero das pessoas, banheiro feminino para aquelas que se identificam com gênero feminino e banheiro masculino para aqueles que se identificam com gênero masculino. Então, a partir da identidade de gênero da pessoa, não do sexo biológico. Ou ainda o banheiro de acordo com a preferência do usuário, garantida a sua segurança. Pessoas que se recusarem a permitir esse uso praticam conduta discriminatória com base na Lei Estadual 10.948/01.
Então, chegam muitos casos no núcleo de defesa da igualdade e diversidade na defensoria, de pessoas que sofreram discriminação por serem impedidas de utilizar o banheiro do sexo que elas se identificam, do gênero que elas se identificam. Tá? Vocês ficaram com alguma dúvida, gente, nessa parte? Quando a professora fala identidade de gênero, é o que o STF chamou de sexo psicológico ou são coisas diferentes? Eu acho que é a mesma coisa, Entendo que é a mesma coisa, né? Ok, obrigado. Na professora, qual é a lei estadual? A da discriminação? Isso. É a 10.948 de 2001. 2001? Isso. E chegam, eu acho que ela, se eu não me engano, essa lei prevê até um processo administrativo antes, né, do processo judicial para se resolver os conflitos. Então, não necessariamente antes, eles podem correr juntos. Ah, tá, em paralelo. Em paralelo, o núcleo particularmente faz o administrativo. E se tiver assim possível, preparatória, a gente caminha para a unidade. Pra banca. E aí quem decide no processo administrativo? Tem uma autoridade? É um corregedor, na verdade, tem um procurador. Tem uma comissão, são 3 comissões. Uma comissão de HIV AIDS e tráfico de pessoas, uma comissão racial e uma comissão homofóbica. E aí elas são 3 procuradores de justiça que julgam os processos. Entendi. O mandato tem 2 anos e o cargo tem 2 vezes. E eles podem fixar multa, né? Podem Sim. colocar sanções para... As previstas são multas, advertência e obrigação de fazer, dependendo do caso. Alterar o nome, se for um cartório, fazer o atendimento, se for em algum lugar, tipo plano de saúde, por exemplo. Mas, no geral, é advertência. Quando não é incidente, é advertência. Entendi. Bacana, então você E traz a essa multa não vai informação. para a pessoa. Oi? A multa não é para a pessoa, ela vai para um fundo de Não vai reparação. para a pessoa? Não tem reparação. Vai para um fundo que vai promover... De proteção dos direitos. De proteção dos gerais. direitos, exatamente. Entendi. Legal. Então essa... em tese. Depois eu não tive tempo de ver a lei, mas eu queria ver para ver esses procedimentos que ela prevê administrativos de... Tem uma que institui a comissão homofóbica e tem uma outra que institui a comissão racial. E a homofóbica também institui a comissão de HIV e AIDS e tráfico de pessoas. Mas são leis diferentes, você diz, é isso? São leis diferentes. A racial é uma lei e a homofóbica e essa lei, o decreto que eu mencionei, ele só vê os procedimentos, eu acho, né? Tá. E qual é a diferença? De HIV e AIDS? É uma questão de saúde mesmo, não é jurídica. Ok. É sorologia. Uma sorologia é transmissível, outra sorologia não. É carga viral. Ambos têm, mas um passa, outro não. É isso, é carga viral, uma coisa genética. Ok, gente? Esclarecido. Então, todos os direitos que a gente viu aqui do transexual estão dentro dos direitos da personalidade, tá? A gente só viu a parte para... Isso é uma coisa que eu não sei se você vai mencionar depois, mas a ADI, além de falar da possibilidade de alteração sem cirurgia, ela permite a alteração em cartório direto, sem necessidade de processo judicial. É verdade, isso é bem novo, né? Sim, bem recente. Foi em julho que saiu o provimento do ainda bem que você falou. No 73 de 2018, falando sobre a alteração direta no cartório. Tem um provimento do CNJ em junho de 2018, qual que é o número? 73, que prevê a possibilidade de alteração do nome do transexual e gênero também, diretamente em cartório. Sem necessidade de processo. Sem necessidade de ação judicial, tá? Isso é bem importante, né? Também que você falou. Não. É direto em cartório. 73 de 2018. Até o núcleo mandou modelo, eu lembro na época, né? A gente estava com o modelo pronto quando saiu a regulamentação, a gente estava esperando isso aí. Pra encaminhar, tinha esquecido. Ok? Então agora vamos passar para a capacidade. Assim como na questão dos direitos das pessoas trans, eu falei do núcleo da defesa da diversidade, da igualdade, nessa questão de
recomendo que vocês olhem o portal do Núcleo da Pessoa com Deficiência, que eles têm muitas cartilhas, muitas informações lá, para você ficar com as últimas atualizações no tema, tá? Então sempre deem uma olhadinha, porque esses temas são assim, vai surgindo precedente, né? Todo ano alguma novidade, então está se construindo e é legal a gente ficar atualizado para as provas. Então, capacidade. Existem duas espécies de capacidade: a capacidade de direito, que na verdade se confunde com a personalidade, que a gente viu lá no começo da aula, porque ela é a mesma coisa, é a aptidão para adquirir direitos e deveres, tá? E toda pessoa tem capacidade de direito, porque toda pessoa que tem vida tem personalidade. E a capacidade de fato, que é a aptidão para praticar pessoalmente atos jurídicos. Essa aqui é a que a gente vai ver agora, tá? A capacidade de fato, porque algumas pessoas têm e outras não. A capacidade de direito todo mundo tem, porque é a mesma coisa que a personalidade, que todo mundo que é ser humano tem, tá? Legal. A incapacidade, então a gente está falando aqui da capacidade de fato, né? Na verdade, o código ele não vai tratar da capacidade, ele vai tratar da incapacidade. Então, ele vai dizer quem é incapaz. Então, existe a incapacidade absoluta, que é aquela que a pessoa não pode praticar qualquer ato da vida civil. Aí, nesse caso, para ela poder praticar, ela vai precisar de um representante. Então, exige a representação. E apenas os menores de 16 anos que são absolutamente incapazes, tá? Ninguém mais hoje, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência modificou o Código Civil e hoje só os menores de 16 anos que têm incapacidade absoluta. Todo o resto que a gente também estudava na incapacidade absoluta hoje é relativa. Então, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, os pródigos, quem não puder exprimir a vontade por alguma razão, todo mundo é relativamente incapaz, tá? E a pessoa... Independente do nível Sim, da... independente do nível de cognição, de discernimento, a pessoa absolutamente é só menor de 16. A pessoa que é relativamente incapaz, ela não precisa de representação, ela precisa de assistência, tá? Só o termo que se usa para ela poder praticar os atos. Ela vai precisar de uma assistência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, como eu falei, ele modificou o Código Civil, né? Excluiu um monte de gente lá do rol de absolutamente incapaz. E ele também tornou a pessoa com deficiência, mesmo se for deficiência mental, totalmente capaz. Então hoje você não fala que a pessoa com deficiência mental ela é incapaz, tá? O código ele quis tirar esse estigma que existe sobre as pessoas que têm alguma deficiência de elas serem incapazes, por entender que essa palavra pode ter às vezes uma conotação pejorativa ou de estigmatizante. Então ele quis tirar e ele tornou as pessoas com deficiência totalmente capazes. Então lá no rol de incapacidades você não vai encontrar a pessoa com deficiência, nem no absolutamente nem no relativamente incapaz. Mas ele previu a possibilidade da curatela. Apesar de ele falar que toda pessoa com deficiência é capaz, ele ainda prevê lá no artigo 84 que, quando necessário, parágrafo 1º, a pessoa com deficiência será submetida à curatela conforme a lei. Tá? Então a gente continua podendo ajuizar a ação de curatela para ter um curador da pessoa com deficiência, mas você não fala mais que ela é incapaz. Deixa eu só ver se eu não perdi nada aqui. Não. E o código previu também o procedimento da tomada de decisão apoiada. Então, além da curatela, que continua sendo possível, ele previu esse procedimento novo, ele introduziu no Código Civil, que pretende ser menos restritivo do que a curatela, porque na curatela a pessoa tem um curador, uma pessoa só, que é nomeada para representar ela em tudo. Na tomada de decisão apoiada, ela
em tese, ainda mantém uma certa autonomia, porque é ela que vai tomar a decisão, não é o curador, apoiada por duas pessoas. Tá? Duas pessoas de escolha dela, e o procedimento de decisão de tomada de decisão apoiada tem início pela pessoa que quer ser apoiada. Ela que pede para o juiz: eu quero ter duas pessoas que me apoiem nas minhas decisões, quero que o juiz nomeie essas pessoas e elas vão me ajudar a ter discernimento para alguns atos que talvez eu não tenha. Então ele pretende ser menos restritivo do que a curatela, mas ainda assim dar um apoio à pessoa com deficiência, tá? Ele é um pouco criticado porque a gente tem outros instrumentos, né, menos burocráticos para... E aí o Anderson Schreiber critica bastante aqui no livro dele. A gente tem outros instrumentos para a pessoa que precisa de apoio. Ela pode, por exemplo, fazer uma procuração, né? Se eu tenho, por exemplo, algum problema de mobilidade e eu não posso toda hora ficar indo em órgão público ou no banco, eu posso dar uma procuração para uma pessoa me representar, né? Se eu tenho consciência o suficiente, eu posso dar essa procuração. Então, por que eu faria o procedimento de tomada de decisão apoiada, que é bem burocrático, precisa passar pelo juiz, o juiz precisa ouvir a pessoa, precisa ouvir essas outras duas pessoas, precisa ouvir o Ministério Público. A procuração é bem mais simples, você pode fazer em cartório e você não precisa escolher duas, você pode escolher uma pessoa só, que você confia, também facilita muitas vezes. Então, ele é um pouco criticado e, na minha experiência, ele é ruim. Eu achei ruim a previsão do código de só poder partir da pessoa que quer ajuda. Então, às vezes a gente vê um procedimento de curatela e lá no laudo o perito vai falar que a pessoa ela tem capacidade para alguns atos da vida civil. No laudo ele vai falar assim, alguns atos não dá para praticar porque ela não vai ter discernimento, mas outros dá. E aí você não vai poder sugerir que seja feita a tomada de decisão apoiada, então que é menos restritiva, porque teria que partir dela. Porque o código previu que parte da pessoa que quer o apoio. E nesse caso talvez fosse benéfico, porque a curatela vai restringir mais e a tomada de decisão apoiada ia dar mais liberdade para a pessoa escolher quem vão ser os dois apoiadores. Então, não sei, é bem recente, né, esse instituto, e vamos ver se a gente consegue se adequar, se ele consegue ser efetivo e prático, mas por enquanto existem muitas críticas. Professor, essa questão de escolher as pessoas é restrita ao núcleo familiar ou pode ser qualquer pessoa que ela indique? Vou ler aqui para você. Elege pelo menos duas pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança. E a pessoa que escolhe, né? A pessoa que escolhe. Então não precisa ser parente, tá? Pode ser alguém com quem você mantenha vínculo, mas não fala que tipo de vínculo. Então pode ser vínculo de afinidade e que goze de confiança. Aí o artigo do Código Civil, que trata da tomada de decisão apoiada, é o 1783-A. Então, a questão de negócio jurídico, né, professora? Em relação a essa tomada de decisão apoiada, que é diferente quando a pessoa é relativamente incapaz, ela pratica um negócio jurídico. Se depois for provado que ela estava com baixo discernimento e tal, aí o negócio jurídico pode ser anulado. Mas quando ela está na tomada de decisão apoiada, aí não pode. Porque teoricamente ela vai ter duas pessoas que vão estar lá ajudando ela a tomar aquela decisão. Pelo menos eu acho que foi isso que eu li. Tem um artigo que fala que a pessoa que for contratar, porque assim, a lei não desce a minúcias do que ela vai precisar, porque como é um procedimento voluntário, a lei não fala assim, agora tudo que você fizer vai ter que ter essas duas pessoas apoiando. Porque fica mais à disposição dela, entendeu? Se eu precisar e eu entender que eu preciso para fazer esse contrato o apoio dessas duas pessoas, eu vou pedir. Mas a lei prevê que quem está contratando com essa pessoa, por exemplo, eu entrei com esse procedimento de tomada de decisão apoiada e escolhi eles dois para me apoiar. Aí eu vou fazer um contrato com você. Aí você pode exigir que eu pegue a assinatura deles, entendeu? A lei fala isso. Você pode exigir mas você pode não exigir. E eu fazer a assinatura eu fazer o contrato com você sem a assinatura deles. Mas se eles assinarem,
Aí depois o negócio jurídico não pode ser anulado utilizando de argumento da falta de discernimento da pessoa. Pelo menos assim. Eu entendo que é difícil aí você alegar falta de discernimento se você teve discernimento suficiente para escolher, né? Fica meio difícil mesmo. E outras pessoas estavam com você no ato, né? É essa a questão. A diferença é que elas também assinaram com você o contrato jurídico. Aí fica difícil mesmo de anular, né? Eu entendo também. Nesse caso. Quanto à curatela da pessoa com deficiência, o Estatuto, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não. O Estatuto da Pessoa com Deficiência fala que vai se restringir aos atos patrimoniais, tá? Então, para casar, para outros direitos que não patrimoniais, deixa eu ver aqui se eu acho quais são, a pessoa com deficiência não precisa do curador, tá? Vai se restringir aos atos patrimoniais. Deixa eu ver se eu acho o artigo. A curatela, é o artigo 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Parágrafo 1º. A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Então, a pessoa incapaz, antes a lei não previa essa exceção, tá? Antes a curatela era para tudo. Então, isso foi uma novidade do Estatuto que vai se restringir aos atos patrimoniais. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Vamos passar. Aqui eu só coloquei os artigos do Código Civil como ficaram depois do Estatuto. Então, ó, o artigo 3º que falava de quem é absolutamente incapaz, previa o menor de 16 anos, previa a pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não tinha discernimento, e as pessoas que, por causa transitória, não podiam exprimir a sua vontade. O Estatuto tirou e deixou só os menores de 16. Então, hoje, absolutamente incapaz, só o menor de 16. E o artigo 4º, que previa os relativamente incapazes, as pessoas com deficiência mental, que eram chamadas de excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, o Estatuto tirou. Então, agora, só ficou relativamente incapaz maior de 16 e menor de 18, ébrios habituais e viciados em tóxicos, pródigos e as pessoas que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, que antes eram absolutamente incapazes, ó, inciso 3, que não puderem exprimir a vontade por causa transitória, agora é relativamente incapaz. E as pessoas com deficiência são capazes, tá? A capacidade dos índios, o Estatuto também modificou, porque falava índios, modificou para indígenas. Será regulada por legislação especial. E aí a gente tem o Estatuto, a lei especial, que é o Estatuto do Indígena, a Lei 6.001, de 73, e ela vai dizer que os índios são absolutamente incapazes e são representados pelo órgão federal que a União criar, que no caso é a FUNAI, tá? Então os índios, pelo Estatuto, são absolutamente incapazes. Os índios que não estão integrados na sociedade, tá, gente? Os índios... Sociedade, né? No que a gente trata como sociedade. A lei fala, os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional, ele usa essa expressão, ficam sujeitos ao regime tutelar estabelecido na lei. Isso não mudou. Isso não mudou em questão da culpabilidade do direito penal, né? Aí os índios são inimputáveis, né? Ou semi-inimputáveis, né? Depende de como ele se ele é alfabetizado. Depende do nível de sociabilidade, entre aspas, e integração na sociedade. Para analisar se continua a mesma coisa. Porque tem aquelas tribos que são completamente isoladas, aí eles são considerados inimputáveis. Mas é aquela tribo que tem um certo
que já está em contato, aculturado, mas é que eles têm estrutura, né? Quando eles têm contato com a nossa cultura, né? Com a nossa... Aí já consideram que são imputáveis. É isso mesmo. Dependendo do caso a caso. Na verdade, o Estatuto não modificou nada em relação aos índios, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele só mudou a terminologia. Falava capacidade dos índios, ele colocou capacidade dos indígenas. Mas o Estatuto do Índio é anterior, tá? E o Estatuto da Pessoa com Deficiência não modificou a capacidade do índio. Administração dos bens dos incapazes. O menor de 18 anos, a administração dos bens compete aos pais. Quem vai administrar, porque a incapacidade, tanto relativa quanto absoluta, torna a pessoa incapaz para praticar os atos da vida, principalmente patrimonial, negocial, né? Então, quem que vai administrar os bens dessa pessoa incapaz que não pode praticar atos patrimoniais? Então, da pessoa menor de 18 anos vai ser o pai, aí está no artigo 1689 do Código Civil. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são os usufrutuários dos bens dos filhos e tem a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. E aí o artigo 1690, parágrafo único, fala que os pais têm que decidir em comum as questões relativas aos filhos e aos bens. E se tiver divergência entre os pais, qualquer um deles pode recorrer ao juiz para resolver a divergência. Apesar de os pais serem os administradores dos bens dos filhos, eles não podem alienar nem gravar de ônus real os imóveis dos filhos, tá? Nem contrair dívida que ultrapasse o limite da administração dos bens, salvo por autorização judicial. Então, apesar de os pais serem os administradores naturais, eles não podem vender imóvel do filho sem autorização do juiz, tá? Isso está no artigo 1691, a questão da alienação do bem imóvel. Aí o artigo 1693 vai falar dos bens que estão excluídos da administração dos pais. Acho que não vale a pena eu citar, mas depois vocês podem ler. E na falta dos pais, quem que vai administrar os bens? O tutor. Aí tem bem mais requisitos, né? Tem que apresentar relatório. Tem que fazer prestação de contas. Então, o que eu falei sobre administrar os bens, os tutores administram da mesma forma que os pais, não podem vender também sem autorização judicial. O tutor ele pode ser nomeado em vida pelos pais do menor. E se não fizer, aí a tutela vai caber aos parentes consanguíneos e na falta o juiz vai nomear um tutor idôneo, se não tiver nenhum parente consanguíneo. E aí, como você falou, o tutor tem obrigação a mais de ter que prestar contas, e aí o Código Civil vai detalhar bem mais a atuação do tutor enquanto administrador dos bens do menor. Também tem a recusa, né, professora? Tem. Aí tem todos os procedimentos. Que fala que a mulher casada, tem que dar autorização do marido para ser tutora de criança, né? Uma coisa assim. Aí foi bem machista. Tá recepcionado eu acho que isso aí não tá, mas deixa eu ver. Mas licenciar aplica isso aí? As recusas? Essa daí específica. Eu vou ler aqui as recusas para vocês. Peraí. Da escusa dos tutores. Podem excusar-se da tutela mulheres casadas, inciso 1. Inciso 2. É que assim, é letra morta, né? Tá lá, mas quem que vai falar? Eu não posso ser tutora porque eu sou casada. Mas tá. Maiores de 60 anos, aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos, os impossibilitados por enfermidade, aqueles que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela, aqueles que já exercerem tutela ou curatela, militares em serviço. Aí vão ter vários artigos do Código Civil aqui que vão tratar das responsabilidades do tutor,
do procedimento de prestação de contas, mas acho que não vale a pena a gente ler eles aqui. Depois é o tipo de coisa que a gente lendo sozinho, a gente consegue entender o que a lei está falando e criar os nossos mecanismos lá para decorar. Tem algumas coisas que são até bem intuitivas, né? Isso de não poder alienar bem imóvel, sem autorização judicial, né? Porque é uma decisão que vai implicar numa redução do patrimônio, o tutor não... Nem o pai pode, quanto mais o tutor, né? Só mais uma coisa em relação a... Não, em relação ao tutor, acho que é isso. Em relação à prestação de contas, que a gente falou aqui que o tutor tem que prestar, recentemente o STJ decidiu que o filho pode exigir do pai a prestação de contas. Porque a lei não prevê isso, só prevê a obrigação do tutor. Porque imagina se todo pai e mãe tivessem que prestar contas do filho que tem algum rendimento, né, algum bem, um imóvel que doaram para ele. Imagina se os pais tivessem que prestar contas disso. E a lei vai presumir que os pais estão de boa fé ali cuidando dos filhos, mas recentemente o STJ decidiu que o filho, completando a maioridade, pode sim exigir prestação de contas e o pai vai ter que... Não é uma ação juridicamente impossível, tá? Porque a primeira instância tinha extinto a ação, falado que era pedido impossível, e aí o STJ disse que não, que o filho pode sim pedir a prestação de contas para o pai depois. Aí o RESP é o 1623098, tá? De Minas Gerais. 1623098. Obrigado. Os outros incapazes, que não os menores, aí eles vão receber um curador que vai administrar os bens e o curador se submete às mesmas regras do tutor, que estão lá no Código Civil. Tá? E as pessoas com deficiência, que não são consideradas incapazes, mas recebem curador, também o curador se submete às regras do tutor. Tudo certo? Emancipação. O que é a emancipação? É a antecipação da capacidade do menor de 18 anos. Então, como a gente viu, né? O menor de 16 anos é absolutamente incapaz, o menor de 18 e maior de 16 é relativamente incapaz. Então ele só vai se tornar totalmente incapaz quando atingir 18 anos. Aos 18 anos ele vai poder praticar todos os atos da vida civil sem precisar de um representante ou assistente. Na emancipação, ele se torna capaz antes dos 18 anos. Ele vai poder praticar todos os atos da vida civil antes dos 18 anos. Quando que a emancipação pode ocorrer? Em 3 hipóteses. Ela pode se dar de forma voluntária, que é quando os pais realizam em favor do filho, e ele tem que ser maior de 16 anos, tá? Para os pais emanciparem. E ela se dá por meio de instrumento público. Então é voluntária por meio de instrumento público. Judicial é quando o tutor, na verdade, quando o tutelado pede para o tutor a emancipação e ele também tem que ser maior de 16 anos, aí nesse caso não é instrumento público, tem que ser pelo juiz, tá? Para ter uma cautela maior. E a última hipótese é a legal, e aí o Código Civil vai prever todas as hipóteses, e aí pelo mero fato, por atingir esse fato, a pessoa se torna emancipada. Então, pelo casamento, ela se torna emancipada, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em ensino superior e pela economia própria. Nesse caso da economia própria, tem que ser maior de 16 anos, tá? Então, essa legal, ela é fática, né? Acontece o fato e você já, pela lei, você está emancipado. A voluntária precisa do instrumento público, a judicial da decisão judicial. Esse maior eu entenderia como igual também, né? Poderia ser com 16 anos já pode, né? Precisa ser maior de 16 anos. 16 já pode. Com 16 completos. Né? Na questão do casamento, gente, às vezes gera uma confusão. Por quê? Porque tem a questão da idade mínima para casar, que é 16 anos. Está no artigo 1517. Mas o menor de 18 anos, ele precisa da autorização dos pais para casar. Tá? Então, com 16 anos, você já pode casar, mas você precisa da autorização dos pais.
para casar. Então, para você adquirir a emancipação pelo casamento, você necessariamente vai ter que ter autorização dos seus pais para casar antes. E aí depois, com o casamento, você adquire a emancipação. Certo? E não é só pelo casamento. Só pelo casamento. E se o casamento for anulado? Algum vício que determine o inexistente do casamento, ele retorna à condição de relativamente capaz? Eu acho que se o casamento for nulo, aí sim, né? Porque nunca ocorreu. Porque se nulo separar não retorna, né? Mas não. se for declarado no casamento. Aí o nulo é como se o fato não tivesse acontecido, né? Tinha alguma novidade. Mas eu nunca pesquisei pra ver se é isso mesmo. Mas é o que faz sentido, né? Se você não decorre da lógica. E aí sempre que tiver conflito entre os pais, por exemplo, na emancipação voluntária, se um dos pais não quiser emancipar, pode-se pedir o suprimento judicial de vontade, tá? Na autorização para o casamento, se um dos pais não quiser dar, pode pedir o suprimento judicial, porque é sempre necessário dos dois. Então, quando um se recusar, pode-se pedir o suprimento judicial, tá? Então, mas aqui não confundam isso com a judicial. A judicial vai ser no caso do tutor. A voluntária, ela é por instrumento público, mas se um dos pais não quiser, aí vai ter que ter o suprimento judicial de vontade, mas não para emancipação. É isso sobre emancipação. Internação psiquiátrica involuntária, que também está nos pontos, que às vezes não cai em todos os concursos, mas no da defensoria costuma cair, né? Aí eu também recomendo que vocês deem uma olhada lá no portal do núcleo, que eu achei algumas informações lá. Então tem essa lei 10.216 de 2011, que é a lei que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. A lei, ela vai prever 3 modalidades de internação. A voluntária, que é a pessoa que se dá com consentimento da pessoa, a involuntária, que é a que a gente vai tratar aqui, e a compulsória. E ela prevê que em qualquer caso é necessário laudo médico, tá? A lei fala no artigo 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Então, para qualquer das 3 modalidades, precisa do laudo médico. Aí, na prática, isso tornou a internação compulsória, que é a que vem por decisão do juiz, inócua. Por quê? Porque se você tem, para todas você precisa do laudo. Se você tem o laudo, você não precisa de uma decisão judicial. Você tem um laudo de um médico dizendo que a pessoa precisa de uma internação, você pode chamar o serviço público de saúde e a pessoa ser internada. Você não precisa de uma decisão dizendo isso. Então, se a lei fala que você precisa do laudo em todas, por que você vai entrar com a compulsória no juiz se você já tem um laudo dizendo e você pode chamar o serviço de saúde para internação? Então, tornou meio inútil essa internação compulsória. Qual que é a posição da Defensoria, pelo menos a Defensoria de São Paulo? Que a internação, porque a compulsória, então, a gente jogou fora. A voluntária existe, que é por vontade da pessoa, o problema se dá na involuntária. Como é que a gente vai forçar a pessoa a ser internada se ela não quer? A posição da Defensoria é que isso somente vai ocorrer em casos bem excepcionais, quando houver risco de vida iminente, por poucos dias em hospital geral, tá? Porque antes o que acontecia muito e ainda acontece hoje, de quererem internar pessoas contra a vontade dela num lugar de longa permanência ou num hospital psiquiátrico e por muitos dias. Então, para a gente respeitar ao máximo a vontade da pessoa, essa internação vai ser só quando tiver um risco muito grande, e aí isso vai ter que ser atestado por um médico, e vai ser por poucos dias e num hospital normal que qualquer outra pessoa seria internada. Por quê? Porque ela está sendo internada por um problema de saúde como qualquer outro. Não é um problema de saúde que tem que ter um hospital específico, tá? Porque aí vem todo aquele problema dos hospitais psiquiátricos, de reter a pessoa além do tempo necessário, de maus tratos.
Então, a visão da defensoria é que tem que ser por poucos dias no hospital geral. De querer internar compulsoriamente dependentes químicos. A gente vê muito casos, a gente vê como é mais um problema social do que de saúde. Então, eu já vi, quando eu atuava em Carapicuíba, chegava muitas vezes uma senhorinha que o filho é viciado em droga e está agredindo ela, e está agredindo o neto, e ela quer que ele seja internado. Se a pessoa tivesse dinheiro, o que ela faria? Ela ia mandar a pessoa para um hospital particular contra a vontade, né? Ia forçar de alguma forma. Então a gente vê como é uma questão muito mais social do que de saúde. Aquela família não tem recursos, né, para colocar aquela pessoa em outro lugar ou para se proteger. E é uma situação bem difícil, gente, porque aí o que a gente faz nesses casos? A gente explica para a pessoa que a gente não pode internar contra a vontade. Se ela estiver em situação de internação, a gente pode pedir uma cautelar de produção de provas para um médico especialista ir fazer um exame naquela pessoa e verificar se ela tem mesmo que ser internada ou não. Uma vez a gente até teve uma palestra com um médico na defensoria e ele explicou de uma forma bem didática para a gente a questão da internação. Ele pegou uma foto da Amy Winehouse quando ela estava bem e uma foto dela quando ela estava prestes a morrer, que ela estava naquele estágio que a gente via assim, que ela estava definhando, e ele falou, ó, essa Amy Winehouse eu não internaria, a que estava bem. Essa daqui eu internaria como médico, porque ela está assim, em risco iminente de vida. E quem vai saber dizer isso? Vai ser o médico, não é o juiz, não é o familiar que está sofrendo ali com a agressão, vai ser um médico especialista que vai ter condições de dizer se é a pessoa que está prestes a morrer ou não, se ela ainda tem uma consciência, não está prestes a morrer, e a escolha dela fica naquela situação. Então, nesses casos bem limites, a gente faz essa produção de prova, pede para o médico ir analisar e fazer um laudo. Porque se o médico concluir que precisa de internação, não vai nem precisar da ação judicial, vai chamar o serviço de saúde e a pessoa vai ser internada nessa forma aqui por poucos dias em hospital geral. Aí, eu acho que vai ficar muito extenso se eu ler, mas tem umas deliberações que depois vocês dão uma olhada do Ministério da Saúde que trata do tempo para a recuperação da pessoa viciada em drogas e realmente é poucos dias para sair daquele vício inicial. Então é uma portaria do Ministério da Saúde que está até lá no portal. Esse está no portal do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria. Que é que fala do CAPS também, não é? É, fala do CAPS, isso mesmo. Fala das internações nos CAPS. Então tem a portaria do Ministério da Saúde 130 de 2012, que fala que no CAPS fica limitado a 14 dias a internação. E tem a portaria 2197 de 2004, e aí ela vai falar do tratamento da intoxicação aguda, do tratamento da síndrome de abstinência, e para todos eles são prazos curtos, nenhum prevê um prazo de 1 mês, entendeu? Acho que no máximo é de 15 dias aqui. Então essa internação da pessoa que não quer tem que ser curta e só para garantir o direito à vida, tá? Se ela quer se submeter a um tratamento de longo prazo, tem que ser uma escolha dela, tá? Por mais que depois que ela sair do hospital ela recaia, ela que vai ter que tomar essa decisão de se tratar. Vamos falar da ausência, que lembro que eu deixei pro final, é porque eu segui a ordem lá dos pontos do edital. E também eu acho que a ausência é menos importante, gente. Ultimamente, assim, bem difícil de ver cair em prova, ela é bem chatinha. Mas o que vocês precisam guardar? Que ela é o caso de sumiço, né, da pessoa que desapareceu e que deixou bens. Ela só tem relevância quando existem bens. A pessoa que desapareceu sem deixar bens não teria, a princípio, interesse em você declarar a morte daquela pessoa, porque não vai ter efeito nenhum. Se a pessoa deixou bens, você precisa declarar para ver quem que vai administrar aqueles bens. Ou quando a pessoa está casada com essa pessoa que sumiu, que ela quer casar. Aí você pode se divorciar. Isso está por edital. Você cita por edital e se divorcia. Então, ela tem interesse quando tem os bens. E ela tem 3 fases. A primeira fase é a de curadoria dos bens. A segunda fase é a sucessão provisória. Então, na primeira fase, o juiz nomeia um curador, ele declara que a pessoa está ausente, nomeia um curador para administrar os bens. Na segunda fase, que é a sucessão provisória, o juiz estabelece uma partilha dos bens, mas uma partilha provisória.
E aí, para as pessoas se emitirem na posse dos bens, elas têm que prestar uma caução, tá? Uma garantia. Por quê? Porque o sumiço ainda é muito recente, a pessoa pode voltar, a partida não é definitiva, vamos garantir aqui que se a pessoa voltar, vocês vão ter que como devolver os bens para ela. E a terceira fase, que é a definitiva, e aí sim o juiz declara a morte. É nessa fase que ele declara a morte presumida. Aí, se eu não me engano, entre a segunda e a terceira são 10 anos que vocês estavam, vocês estavam interessados no ano. Mas isso é o tipo de coisa que a gente lê lá no código e consegue entender e guardar. Há um tempo que sumiu, tinha mais de 80 anos para cima, parece. Aí são 5 anos. Reduz o tempo. Ah, entendi. Faz sentido, né? Se ele sumiu e na época ele tinha já pelo menos 80 anos, aí tem que reduzir 5 anos. Tá. Que teria menos tempo de vida de todo jeito. Tá. Daí, isso aí vocês leem que cria um mecanismo lá na cabeça para decorar os prazos, né? Vamos para a pessoa jurídica, que é a última parte da aula. Ah, não, tem domicílio que vai ser rapidinho, que eu quero gastar mais tempo nos testes. Que eu separei pra gente ver. Vocês estão muito cansados? É até 10h20, né? Isso, dá tempo. Mas passar um pouquinho. Definição da pessoa jurídica. Ela é uma entidade, não é uma pessoa natural, né? É uma entidade com personalidade jurídica própria. A característica da pessoa jurídica é ter uma personalidade própria, distinta das pessoas que compõem ela. Então, quem tem personalidade, que a gente viu lá no início da aula, é a pessoa natural e a pessoa jurídica, vai ter personalidade própria. Ela pode ser constituída por uma pessoa só, que são os empresários, né, individuais, PJ, por um grupo de pessoas ou por um conjunto de bens. Essas são as 3 formas da pessoa jurídica. Quando é uma pessoa natural, é chamada de empresa individual de responsabilidade limitada. Quando é um conjunto de pessoas, a pessoa jurídica ela pode ter finalidade lucrativa ou não. E aí, dependendo disso, a gente vai classificar ela ou como sociedade ou como associação. A sociedade, ela é estudada lá no direito empresarial, tem leis, né, dos tipos de sociedade, SA, limitada, e a associação é estudada no direito civil. Então, as duas são pessoas jurídicas formadas por pessoas naturais, e o que vai distinguir elas é a finalidade lucrativa, tá? A finalidade econômica, gente, porque a associação, ela pode ter lucro. O que ela não pode é distribuir o lucro entre os associados. Se ela tiver um dinheiro a mais do que na receita lá dela, do que os gastos, ela tem que reaplicar na própria finalidade dela. Então, ela pode ter lucro, ela não pode ter finalidade econômica. Eu falei mal quando falei finalidade lucrativa. Então, ela não pode ter o lucro partilhado entre os associados. Já a sociedade, a finalidade da sociedade é ter lucro para dividir entre os sócios. Tá? As ONGs, elas têm natureza de associação, que elas não, se elas tiverem lucro, isso vai ser reinvestido, né? Elas podem ter lucro de um bazar, de alguma ação que elas fizerem, mas isso vai se reverter para a finalidade, não vai ser distribuído entre os sócios. E os sindicatos também têm natureza de associação. E quando a sociedade, a pessoa jurídica, ela é formada por um conjunto de bens, aí a gente chama ela de fundação, tá? Fundação, então, é um conjunto de bens e que alguém afeta uma pessoa, afeta um patrimônio afetado para um propósito. E ele vai ter uma personalidade jurídica distinta da pessoa que afetou aquele patrimônio para aquela finalidade. Então, tem muitas fundações beneficentes, né, de um milionário que tem tanto dinheiro que não sabe onde colocar, quem me dera, e aí ele cria um patrimônio, ele pega aquele patrimônio e tira, né, do patrimônio dele e destina para a fundação. Aquele patrimônio vai ser da fundação e vai ter uma personalidade diferente da pessoa que destinou os bens, que aplitou os bens. Aí tem uma classificação que a doutrina faz, que é a pessoa jurídica
composta por pessoas, que a gente chama de personarum, e a pessoa jurídica composta por bens, que é chamada de bonorum, tá? É uma distinção que se faz. Quando que a pessoa jurídica, a personalidade dela tem início? Com o registro do ato constitutivo no órgão competente. Aí vai depender da pessoa jurídica. A sociedade vai ser na junta comercial. A associação pode ser no cartório, né? Ou se for, por exemplo, uma sociedade de advogados, vai ser na OAB. Então depende da natureza da pessoa jurídica, vai ter o órgão competente para registro. Aí tem que ver qual que é o órgão, mas é só a partir desse registro que nasce a personalidade da pessoa jurídica. Das pessoas naturais é com nascimento, com vida, as pessoas jurídicas é com o registro. Então, o que ela praticou antes do registro foi enquanto pessoa física. Se eu quero começar uma empresa, mas eu não levei o ato a registro e eu vou lá e faço um contrato com alguém, eu vou responder por esse contrato enquanto pessoa física, porque eu assinei sem a empresa existir. Então, a ausência de registro pode ser... Aí a sociedade vai ser conhecida ou como sociedade de fato, que é quando ela não tem ato constitutivo, e a irregular... Mas está no processo. A doutrina faz a diferença da irregular para a de fato. Isso, a irregular é a que tem o ato, mas não levou a registro. E a de fato é a que não tem sequer o ato, mas formou lá uma sociedade, mas não fizeram no estatuto, não fizeram nada, no ato constitutivo, não levaram. E a irregular é a que fez, só não foi registrar no órgão competente. É uma distinção, talvez não tão relevante, né? Mas é feita. Aqui eu tinha alguns exemplos. Sociedade com fins lucrativos é na junta comercial, associação é no registro civil de pessoa jurídica, escritório de advocacia na seccional da OAB. E os entes despersonalizados são aqueles que são uma coletividade, ou de seres humanos ou de bens, mas eles não têm personalidade jurídica própria. Mas eles podem responder em juízo. Por exemplo, a massa falida. A massa falida não tem personalidade jurídica própria, mas ela pode demandar em juízo ou ser demandada. Ela tem capacidade para ser demandada, mas não tem personalidade. Tudo certo? Antes da desconsideração, só a classificação. Tem várias classificações de pessoa jurídica, tem essa de bens e pessoas que eu fiz, tem a outra que está no Código Civil, que é a pessoa jurídica de direito público, interno ou externo, e a pessoa jurídica de direito privado. A pessoa jurídica de direito público interno é a União, estados, territórios, municípios, autarquias. De direito externo são os estados estrangeiros e as organizações multinacionais, ONU, Banco Mundial, eles têm personalidade jurídica e são pessoas de direito público externo. E as pessoas de direito privado são as associações, as sociedades, as fundações, partidos políticos, organizações religiosas e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Isso aí é tudo bem letra da lei. Se vocês forem lá, o próprio código faz essa classificação das pessoas em direito público e direito privado. Desconsideração da personalidade jurídica. A gente tem a teoria maior, que está no artigo 28, caput do Código de Defesa do Consumidor. E por que ela é chamada de teoria maior? Porque ela exige mais coisas para se desconsiderar a personalidade. Que coisas são essas? Ela exige que haja um abuso do direito, um excesso de poder, uma infração da lei, um fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Ou que haja falência ou estado de insolvência ou encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Então, quase tudo aqui está ligado à fraude, tá?
mas essa teoria é chamada de maior porque ela exige mais coisas para você desconsiderar. Ela não exige tudo isso ao mesmo tempo, é uma dessas coisas, mas ela exige mais para que você se desconsidere. A teoria menor, ela exige menos. O que ela exige? Ela exige o prejuízo ao consumidor. Simples assim. Por isso que é menos. Então, é o artigo 28, parágrafo 5º do CDC, que fala que a gente vai poder desconsiderar sempre que a pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos do consumidor. O consumidor está lesado, não tem bens da pessoa jurídica, pode desconsiderar. Teoria menor. O Código Civil, ele adota a teoria maior, só que ele divide a teoria maior do CDC. Ele fala em teoria maior subjetiva, que é quando tem um abuso da personalidade, caracterizado por um desvio da finalidade, ou a teoria maior objetiva, que é quando tem a confusão patrimonial, que essa é fácil de a gente ver, quando o sócio da empresa compra um bem em nome da empresa com o dinheiro dele, ou usa o dinheiro da empresa para comprar um bem para ele. Essa é a confusão patrimonial que autoriza a desconsideração da personalidade. No Código Civil, que artigo que é? No Código Civil é o artigo 50. Isso. A desconsideração, ela sempre vai depender de pedido da parte, tá? Para desconsiderar. Em alguns casos o juiz pode desconsiderar de ofício, mas não no direito civil, na justiça do trabalho, no direito ambiental. No direito do consumidor também ele pode desconsiderar de ofício, mas em regra depende do pedido da parte, tá? Não é necessário comprovar a insolvência da pessoa jurídica, só que isso, gente, na prática é muito difícil de você ver. Sempre que você pede a desconsideração, na prática o juiz fala: mas você não procurou ali ainda para ver se tem bens. Não adianta você falar: mas está na cara que eles estão fraudando todo mundo, tem 500 ações, não vai ter patrimônio suficiente para pagar todo mundo, tem fraude aí, teve abuso da pessoa jurídica. O juiz fala: não, mas não esgotou ainda as buscas de bens, tem que esgotar, provar que não tem nada mesmo na pessoa jurídica para poder partir para o patrimônio do sócio. Então, na prática é difícil os juízes admitirem a desconsideração sem você provar que você já exauriu. E às vezes assim, é difícil ficar pesquisando os bens. Às vezes teve uma empresa uma vez que eu puxei que era uma imobiliária, que tinha trocentas mil matrículas de imóveis no nome dela, que ela tinha, algumas ela tinha financiado já, feito compromisso de compra-venda, outras não, mas vai ficar pesquisando tudo isso. E aí era bem evidente que tinha lesado já um monte de gente e o juiz vai exigir que você comprove que exauriu tudo. E é importante que o CPC, o Código de Processo Civil de 2015, trouxe o procedimento da desconsideração inversa, de você desconsiderar a pessoa. Prever um procedimento. Não, desculpa. É o artigo 133, parágrafo 2º do CPC, desconsideração inversa. Você alcança o patrimônio da pessoa jurídica para responder por uma dívida do sócio. Então, uma dívida pessoal dele, e você vai atrás do patrimônio da empresa dele. Porque às vezes ele pegou o patrimônio dele e colocou na PJ para você não conseguir alcançá-lo. Então, a desconsideração inversa. Oi? Tipo alimentos. Se a pessoa quer alimentos. Sim. Acontece muito, de ele ter uma pessoa jurídica, não tem nada no nome dele, tá tudo no nome da pessoa jurídica. É o artigo 1, deixa eu pegar aqui. 133, parágrafo 2º do CPC. É admitida a desconsideração das pessoas de direito privado sem fins lucrativos, tá, gente? Então, ONG, por exemplo, a associação, pode acontecer a desconsideração da personalidade jurídica. E o que o CPC de 2015 trouxe de novidade que eu ia falar é que a intimação do sócio acerca do pleito de desconsideração, que antes não tinha. Antes, você pedia para o juiz desconsiderar e o juiz deferia ou não, e se ele deferisse, ele já partia para a penhora do bem do sócio. Agora, o CPC prevê que ele vai ter que intimar o sócio para o sócio poder se defender e falar se ele fazer o contraditório em relação à desconsideração, tá? Então, burocratizou um pouco para desconsiderar, né?
Último slide, domicílio. Domicílio é bem simples, tá, gente? O conceito de domicílio ele tem dois elementos, o objetivo e o subjetivo. O objetivo é a estada habitual da pessoa em determinada localidade, que nada mais é do que a residência. Então é objetivo porque ele só exige ter uma habitualidade, e um lugar e uma habitualidade. E o requisito subjetivo, o elemento subjetivo, é o ânimo de permanecer em definitivo. Tá? Então a diferença entre domicílio e residência é que a residência ela é só o elemento objetivo, é o lugar e a habitualidade com que você fica. Mas o domicílio é aquele que você tem o ânimo de permanecer e de ficar. Você não tem só a habitualidade do lugar, você tem esse ânimo, esse elemento subjetivo de permanecer no local. O código adota a teoria da pluralidade domiciliar. Então, a pessoa pode ter mais de um domicílio, quando ela tem ânimo de ficar em mais de um lugar. Aí o código faz a classificação do domicílio em domicílio profissional. Ele fala sobre o domicílio da pessoa jurídica de direito público, aí vai falar onde funciona a administração da União, onde funciona a administração do município. A pessoa jurídica de direito privado é onde estão as diretorias e as administrações dela, ou o local que ela escolheu no estatuto. Vai falar do domicílio do agente diplomático. Aí é o tipo de coisa que também vocês lendo é simples de entender, essas classificações que o código faz, tá? Vou passar só para os testes, que é o finalzinho da aula, para a gente ver se gravou o principal. Então, a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, assinale a opção correta. O Código de Defesa do Consumidor exige a comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade para a desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente que a pessoa jurídica seja obstáculo ao ressarcimento dos consumidores. Não, né? Porque o CDC prevê a teoria menor, que é só o obstáculo. O Código Civil de 2002 adotou a teoria menor. Basta o mero prejuízo à parte, não, né? Quem adotou foi o CDC que a gente viu acima. A desconsideração inversa da pessoa jurídica não é admitida no ordenamento. Não, é admitida, a gente acabou de ver. Para aplicar a desconsideração da pessoa jurídica, faz-se necessária a prévia decretação de falência ou insolvência da pessoa jurídica. Não. A gente viu que não, apesar de na prática os juízes exigirem não, né? Segundo jurisprudência do STJ, não se pode presumir o abuso da personalidade jurídica diante da mera insolvência ou encerramento de modo irregular das atividades da pessoa jurídica para justificar a sua desconsideração. É essa. A insolvência por si só não significa que houve uma fraude. A empresa pode ter falido a despeito de uma boa gestão. Então, por exemplo, agora na crise que o Brasil está passando, quantas empresas não quebraram? Muitas não por má administração, mas porque foi uma bola de neve. Então, o fato de a empresa quebrar por si só não significa que teve um abuso da personalidade, tá? Então, a correta é a E. O Código Civil, após as alterações introduzidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, em relação ao casamento e à união estável, assinale a afirmativa correta. Os primos estão impedidos de contrair matrimônio entre si. Não, primo pode casar. A pessoa com deficiência mental ou intelectual, em idade núbia, poderá contrair matrimônio expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável curador. Pode casar, lembra que a gente viu? Não precisa, pode expressar vontade diretamente. Então é a B. A união estável não se constituirá se ocorrerem as causas suspensivas do casamento. Não tem nada a ver, a união estável, a causa suspensiva se aplica só ao casamento, tá? A união estável, ela é formada pelo relacionamento, não tem aqueles impedimentos do casamento. No regime da comunhão parcial de bens, excluem-se na comunhão as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Não, benfeitoria no bem particular, se for feito durante a união, entra na comunhão. Aqui, esse teste é difícil, gente, que ele mistura família, tem teste que só trata uma matéria. E aí a gente lembra lá, resgata na gavetinha de onde a gente estudou a matéria,
qual que é o entendimento. Os testes mais difíceis são esses que misturam, que na nossa cabeça a gente fica tentando resgatar a informação, eu estudei na parte geral ou em família. São os mais difíceis, mas é legal a gente fazer para ir treinando. É nulo casamento contraído pelo enfermo mental, sem o necessário discernimento para os atos da vida civil. Não, porque a gente viu que é o B, que a pessoa pode se casar, foi a mudança principal que o Estatuto trouxe. Pode casar. Eita, está cumprido. João foi diagnosticado com esquizofrenia. Em razão desta grave doença mental, João tem delírios constantes e alucinações e apresenta dificuldades de discernir o que é real e o que é imaginário, mesmo enquanto medicado. Em razão deste quadro, em 2014, logo após completar 18 anos, sofreu o processo de interdição que culminou no reconhecimento de sua incapacidade para a prática de todos os atos da vida civil, sendo-lhe nomeado curador na pessoa de Janice, sua mãe. Entretanto, ele é apaixonado por Teresa e deseja com ela se casar. A mesma coisa do teste anterior, mas vocês veem que é cumprido, né? A gente se perde nas informações. Tem que... Afirmou que, em sinal de seu amor, quer escolher o regime da comunhão total de bens, levando em consideração o direito vigente. João, escolher o regime de bens, gente, aí já não é, aí envolve patrimônio, tá? Escolha de regime de bens, não é diferente do mero casamento. A escolha do casamento é uma coisa, o regime de bens envolve patrimônio. Então, poderá contrair matrimônio de forma válida, independentemente do consentimento de sua curadora. Verdade. Mas depende da sua assistência para celebrar validamente pacto antinupcial para a escolha do regime de bens. Sim, né? Então, poderá contrair matrimônio de forma válida e celebrar pacto para a escolha do regime independente? Não. Não poderá contrair matrimônio? Não, pode. Poderá contrair independente do consentimento, mas não pode celebrar pacto para a escolha, pois a lei impõe o regime da separação obrigatória. Não. Não poderá contrair matrimônio de forma válida e nem celebrar pacto, ainda que tenha consentimento da genitora. Não. A respeito de direitos da personalidade, pessoas jurídicas e personalidade, julgue os itens a seguir de acordo com a jurisprudência do STJ. Essa é de Pernambuco. Eu coloquei os estados ali em cima. Caso determinada rede de rádio, por informações veiculadas em sua programação, atinja a honra e a imagem do próprio Estado, será admitida, nesta hipótese, ação indenizatória por dano moral pelo ente federativo em desfavor da empresa de radiodifusão, devendo o locutor responder regressivamente se tiver agido com dolo ou culpa. Nesse caso, se o locutor for economicamente hipossuficiente, deverá a defensoria atuar na defesa dele. Não, gente, tudo errado. Como é que o Estado vai pedir... Eu esqueci de falar que as pessoas jurídicas, o código fala que o direito da personalidade se aplica a elas na medida do possível. Então, isso é muito criticado porque os direitos da personalidade têm a ver com o ser humano. Como é que vai se aplicar às pessoas jurídicas? Mas a lei diz que na medida do possível se aplica. E a gente pode pensar, por exemplo, na honra. Uma empresa pode ter a honra dela manchada por uma notícia falsa. Então, ela vai poder pedir uma indenização. Só pela honra objetiva, né, professora? Oi? Porque pessoa jurídica não tem honra subjetiva. Então, só pela honra objetiva. Manchou a reputação dela e aí isso vai impactar a visão que as pessoas dela têm no mercado, o lucro dela. Então, a pessoa jurídica pode ter direitos da personalidade na medida do possível ali, com muitas ressalvas. E se for pessoa jurídica de direito público? Então, você acha que tem cabimento a gente não poder falar mal do Estado, que vai ter que pagar a indenização? Não, né? Não. Aí vai prevalecer... não é a mesma coisa. Pareceu então, a crítica do crime de Jacques. É isso. O espólio possui legitimidade para postular indenização por danos morais pelos prejuízos decorrentes de ofensa à imagem do falecido, em virtude da contratação de cartão de crédito após a morte do usuário, com a inscrição do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes. Não é o espólio, né? Porque o espólio não é o direito da personalidade, é os parentes lá até o quarto grau e é só quando ofenderem eles, né? Nesse caso aqui é muito difícil defender que está ofendendo eles a inscrição do nome do morto no Serasa. A exagerada e indefinida exploração midiática de crimes e tragédias privadas deve ser impedida, a fim de se respeitar o direito ao esquecimento das vítimas de crimes e assim preservar a dignidade da pessoa humana.
Esse aqui é o direito ao esquecimento que a gente viu, né? Então, incorreta, incorreta e correta a última, do direito ao esquecimento. Eu acho que essa é a última, gente. Em relação à personalidade e à capacidade da pessoa natural, analise as assertivas abaixo. Uma pessoa com 16 anos pode ser interditada? Acima dos 16? Pode. Por quê? Abaixo do 16 é absolutamente incapaz. Acima do 16, tem alguns atos que ela pode praticar, que eu não falei para vocês, mas ela pode fazer testamento, ela pode receber mandato de outra pessoa para representar. Então, a lei vai falar os atos bem específicos que a pessoa maior de 16 anos pode praticar. Se ela pode praticar atos, ela pode ser interditada para ser impedida de praticar aqueles atos, já que ela tem alguma incapacidade, tá? Um menor de 16 não tem por que interditar, porque ele já é absolutamente incapaz. Um maior de 16, como ele é relativamente, pode praticar alguns atos, pode ser interditado. Os atos jurídicos praticados por absolutamente incapaz são anuláveis. Sim, né? A emancipação acarreta a antecipação da maioridade. Sim. Pela teoria concepcionista, não é da maioridade, né? É da capacidade, na verdade. Aí eu não sei o que eles... Porque a maioridade você atinge aos 18 anos. A emancipação, você não passa a ter 18 anos. Você passa a ser capaz antes dos 18. Mas não sei como eles julgaram aqui. Pela teoria concepcionista, o nascituro já tem personalidade jurídica antes do nascimento com vida. É isso que a teoria diz. Os pródigos são relativamente incapazes, correto? Só menor de 16, que é absolutamente. De modo que podem praticar validamente e sem assistência atos que não envolvam a administração dos seus bens. Correto, que a curatela vai ser restringida aos atos patrimoniais. Então a da maioridade está errada. Confunde muito essa, né? Porque não antecipa a maioridade, antecipa a capacidade. Efeitos criminais, né? Pode acabar assim. Efeitos penais. Se você antecipasse a maioridade. Que confuso. Aqueles atos jurídicos praticados. Eu acho que são nulos, não são anuláveis, é nulo. Tem mais um. Vocês querem terminar esses ou... Já deu 10 e 20. Querem terminar? A gente termina. Em relação ao direito ao nome. Embora vigore em nosso ordenamento jurídico o princípio da imutabilidade do nome, que é aquele que a gente viu, este pode ser superado em certos casos, mesmo que não previstos expressamente na legislação, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da identidade e da felicidade, adotando-se a técnica da ponderação de interesses. É tudo que a gente viu em relação ao nome, né? Imutável, mas pode superar para a felicidade, dignidade da pessoa, técnica da ponderação sempre. Então está correta. B. Nos termos dos artigos 56 e 58 da Lei de Registros Públicos, é possível ao titular, no prazo prescricional de 1 ano após atingir a maioridade civil, requerer ao juiz a mudança de seu prenome, independentemente de motivo justo, mas os apelidos de família não podem ser modificados nesta hipótese. Eu acho que a lei, como a primeira está correta, acho que a lei não fala dos apelidos de família. A lei fala dos apelidos, sim. Mas o prazo, eu acho que é o prazo. Não, mas fala que os apelidos não podem ser modificados? Sim, sim, só que seriam os sobrenomes. Isso. Os sobrenomes não podem ser alterados, só o prenome. Então o que está errado nessa? Não é a idade? Independente de motivo justo. Pode ser motivo justo, independentemente de motivo justo. É isso que tá errado. Precisa ter motivo? Não precisa de motivo. Não precisa ter motivo? Não precisa, nesse prazo não. Não, o prazo prescricional. Não, é 1 ano após os 18, Mas isso não com seria certeza. Essa questão. Pode ser decadencial, pode ser a natureza do prazo. O prazo prescricional pode ser decadencial. Tem razão. Deixa eu ver se eu acho. Assim, é uma dúvida, né? Eu não estou dizendo que é isso. Alguém está com a lei aí? Estou procurando aqui agora. 56 e 58.
O interessado, no primeiro ano, após ter atingido a maioridade civil, poderá pessoalmente ou por procurador alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família. Então, independente de motivo justo. Que a lei não fala. Mas não é independente de motivo justo, né? Não, mas pode ser também a natureza do prazo, como a Raquel falou, ao invés de ser prescricional, seria prazo decadencial, não pode? Gente, desculpa, eu não sei porque essa daqui estaria errada, mas pode ser essas duas hipóteses. Para fins de defensoria, a letra A é mais correta. Se você bate o olho, você vê que é bem a cara do que a gente falou aqui, então fica mais fácil por isso. C. O enteado ou enteada poderá, havendo motivo ponderável, como por exemplo a comprovação de uma paternidade socioafetiva, requerer ao juiz competente que seja verbado em seu registro de nascimento o nome de família de seu padrasto ou madrasta, desde que haja concordância destes e dos pais biológicos, o que ocasionará prejuízo aos seus apelidos de família originários. Aí dá para ir pela intuição, né, que não deve precisar da autorização dos pais biológicos, nem ter prejuízo aos apelidos de família originários. Mas é a lei do Clodovil que a gente estuda lá. A alteração judicial de prenome de pessoa transexual, que depende da realização prévia de cirurgia de transgenitalização, tem por base o princípio da dignidade da pessoa humana e o artigo 55, parágrafo único da Lei de Registros Públicos, que impede o registro de prenomes suscetíveis de expor ao ridículo seus portadores. Não depende da realização de cirurgia, né? O STF mas em 2015... Mas já tinha o entendimento da defensoria e de alguns julgados que não deveria se exigir, né? Porque antes da decisão era uma polêmica. O STF pacificou, baixou o entendimento dele, que agora é pacífico, mas antes disso já tinha gente que defendia que não precisaria da cirurgia. Nome social é o prenome que corresponde à forma pela qual a pessoa se reconhece e é identificada, reconhecida e denominada por sua comunidade, fica uma mancha aqui no meu, em sua inserção social. Atualmente existem disposições legais que determinam o tratamento da pessoa pelo prenome indicado, nome social, porém dos atos oficiais escritos deverá constar somente o nome civil, sendo vedado o uso do nome social. Não, a gente viu que é verbal e escrito, o nome social tem que ser respeitado. Então a primeira que está errada, a gente só fica aqui com a dúvida da B, se alguém depois conseguir tirar. Os direitos da personalidade são direitos. Esse é o último, gente. Tutelados em vida pelo titular e por parentes em linha reta até o segundo grau pela via preventiva e repressiva. Em vida ele não é tutelado pelos parentes, né? Depois na morte. B. De defesa da integridade física, intelectual e moral, abrangendo o resguardo do mínimo existencial, mas não o respeito pelas condições de liberdade e de igualdade, dimensão reservada à proteção dos direitos fundamentais. Não, a gente viu que os direitos da personalidade são os direitos fundamentais, né? Inclusive liberdade e igualdade. São subjetivos de natureza patrimonial? Não, são direitos existenciais, né? Não patrimoniais. D. Adquiridos pelo sujeito independentemente da vontade, mas seu exercício admite limitação voluntária, desde que esta não ocorra de forma geral e permanente. Correto. E inerentes à dignidade da pessoa humana, a razão pela qual sua proteção não se aplica às PJs. A gente viu que se aplica, né? Então é a D. É isso, gente.